fluxo de caixa só para a gente entender o mecanismo do fluxo de caixa. Eu trouxe para explicar e trouxe um exemplo da gente fazer em sala de aula. Fluxo de caixa, pessoal, uma ferramenta muito voltada para o lado financeiro. Ela vai demonstrar a movimentação do dinheiro, a movimentação financeira da empresa. Que a gente estudou no semestre passado o balanço, que é aquela movimentação da DRE, né, que a gente está falando de provisões, de repente não é o que de fato eu recebi, nem o que de fato eu paguei. O fluxo de caixa demonstra o que de fato eu paguei e o que de fato eu recebi. Ele demonstra a movimentação do dinheiro. E o final dele, qual é a intenção dele? Com a DRE, mostrar se eu tive lucro ou se eu tive prejuízo. Só que esse é financeiro. De fato, o que está lá eu paguei e também recebi. Como eu conversei com vocês, nós temos uma estrutura. Essa é a estrutura que eu acho mais interessante. Porque eu separo os setores, igual nós conversamos, de operacional, investimento e financiamento, e eu vejo que de fato uma empresa está dando resultado. Não simplesmente para ver se no final teve lucro ou teve prejuízo, mas é para ver para onde está indo o dinheiro. Então a gente tem esse pequeno exemplo que nós vamos fazer, que eu dividi ele por semanas. Dividi as 4 semanas e aqui nós temos o totalizador do mês. No começo da semana, vamos imaginar que aqui nós estamos falando do mês de agosto. Então na primeira semana de agosto, que eu finalizei julho, vamos imaginar que nós finalizamos lá no caixa lá da empresa, que é caixa próprio, que ela tem disponibilidade, com R$5.000. Opa, estou com um saldo positivo, comecei o mês com R$5.000. No mês de agosto, na primeira semana de agosto, entradas operacionais, referente à operação da empresa, o comprar da empresa, vender da empresa nesse caso. É o que eu recebo daquilo que eu vendi. É a operação, é a minha atividade principal, porque eu presto com a razão de existir, então são as operações da empresa. Então, o operacional, eu tive uma entrada de R$15.000, só da minha operação, que eu vendi. Esse que eu vendi de R$15.000, de repente lá de junho, de maio, de julho, é o dinheiro que entrou na primeira semana de agosto. Nós temos as saídas operacionais, tudo relacionado à operação da empresa. Salários, impostos, fornecedores, tudo que está relacionado à minha operação. Vamos imaginar, nós tenhamos gastado R$10.000. Então nós recebemos 15 mil na primeira semana e gastamos 10 mil na primeira semana. Nós tivemos um resultado então operacional de R$5.000. Esse R$5.000 não tem nada a ver com o saldo anterior, é só a operação, 15 menos 10. Nós temos um resultado de R$5.000. A nossa operação então na primeira semana, beleza, foi lucrativa. A operação da empresa, o resultado da operação da empresa foi positivo. E aí, nós temos investimento. O que é investimento? Compra de ativo imobilizado, então, comprando um consórcio, por exemplo, investimento. E aí eu tive entrada eu não tive nada. Eu não vendi nenhum ativo imobilizado. Só que eu pago uma parcela de investimentos lá de R$1.500 por mês. Vamos imaginar que seja um consórcio que eu tenho que fazer, toda semana eu pago R$1.500 nesse consórcio. Qual foi o resultado da minha atividade financeira? Menos R$1.500. Eu não tive nada de entrada, eu só paguei R$1.500. Beleza? E atividade financeira? Opa, por algum motivo eu precisei pegar um empréstimo. Por algum motivo eu estou pagando um empréstimo. Eu não peguei nenhum empréstimo, então eu não tive entrada de dinheiro. E eu também não estou pagando nenhum empréstimo. Também teve saída de dinheiro. A minha atividade financeira, então, o resultado financeiro é zero. Então, qual foi o resultado da minha semana? Eu tive um resultado operacional de 5 mil. Tive um resultado financeiro de menos 1.500. A minha semana deu um resultado positivo de 3.500, beleza? 5 mil aqui, 1.500 aqui. Esse resultado acumulado é o acumulado do mês. Quanto nós temos de resultado acumulado no mês? São os 3.500, não é? Que é o que nós temos junto. E o saldo final da semana? Eu comecei o mês com 5 mil, minha semana teve um lucro de 3.500. Se eu for lá no meu banco, eu tenho 8.500 em dinheiro. Beleza?
Cálculo tranquilo? Então isso é um fluxo de caixa. Aí na segunda semana, qual é o meu saldo aqui anterior? Eu estava com 8.500, não estava? Isso aqui vem para cá então. 8.500 é o meu saldo de semana. Aí nessa semana eu tenho poucas entradas, porque eu recebo pouco. Recebi só R$1.500. Só que coincidiu que na segunda semana eu tive que pagar um tanto de coisa que eu paguei R$9.000 de conta. Tranquilo? Qual é o resultado operacional? 8.500. 8.500 eu tinha no começo do mês eu tinha 8.000. O meu lucro da semana foi 3.500. Beleza? Aí só uns dois? 5.000 que eu tinha, mais os 3.500 de lucro das 8.500. Esse 8.500 vira o meu saldo inicial da segunda semana. Pensei que tinha São Paulo. Não, esses dois é totalmente diferente. Atividade operacional, eu recebi só 1.500 e paguei 9.000. Então tive um prejuízo de 7.500 na primeira semana, beleza? Atividade de investimento. Vamos imaginar que a nossa empresa vendeu um ativo imobilizado. Ela tinha uma máquina lá e ela vendeu. Essa máquina ela conseguiu vender por R$10.000. E não teve nenhuma saída. Não estava pagando investimento. O consórcio era só na primeira semana. Então, quanto que eu tive de resultado financeiro? Eu tive um lucro de 10.000, beleza? Vai entrar 10.000 com uma saída. E eu, a parte de financiamento, eu ainda não estou pagando nada de financiamento, então meu resultado de financiamento é zero. E qual foi o resultado da minha segunda semana? Tinha menos 7.500. Com 2, com 10, 2.500, beleza? Qual que é o meu resultado acumulado? Olha, no mês eu tinha um lucro de 2.500, tem mais um lucro de, tinha um lucro de 3.500, tem mais um lucro de 2.500. Foi para quanto? 6.000, joia? Tranquilo? E qual é o saldo final da semana? Comecei com 8.500. Tive um lucro? 2.500. 8.500 com 2.500? 11.000. Tranquilo? Então vamos acompanhar o raciocínio aqui. Primeira semana muito fácil. Comecei. Nós temos 8.500, nós temos 3.500, 5 com 3.500, 8.500. Se eu for lá no caixa e contar, eu tenho 5.500. Comecei a outra semana com 8.500. Tive todas as movimentações e eu tive 2.500 de lucro aqui. Beleza? Só que eu já tinha 8.500 que eu comecei a semana. Os 11 é os 2.500 mais 8.500. Só para a gente comparar os dois lados, então, as duas semanas. Poxa, se eu pegar só através de lucro, segunda semana 2.500 de lucro e a outra 3.500 de lucro. Essa aqui foi um pouquinho melhor que essa. Só que se eu olhar no lado operacional, olha só, a minha operação não está interessante. Prejuízo. Por que eu tive esse lucro? Porque eu vendi um imobilizado, porque eu vendi uma máquina. Por isso que eu comentei com vocês, para a gente fazer essa fração. Na hora que vocês estiverem desenvolvendo algum fluxo de caixa, vocês separarem o operacional com o outro. E eu consigo demonstrar com clareza a atividade da empresa. E eu consigo ver que a atividade não é tão lucrativa assim. Ela só teve esse lucro aqui porque ela teve que vender alguma imobilizada, alguma máquina que estava parada lá. Tranquilo? E a última coluna aqui é só puxar no total. Vamos imaginar que esse seja o total. Quanto que eu tive de entrada no total do mês? Qual que era o meu saldo inicial no começo do mês? 8.000, 5.000, que é esse aqui. Eu comecei no mês com 5.000. Qual foi o total de entradas? 16.500. Por enquanto, o total de saída é 19.000. Tive então um prejuízo aqui de 2.500, beleza? Investimento, entrava 10.000 e saiu 1.500. Atividade de investimento, então tive um lucro de 8.500. Atividade financeira, 0, então não tive nenhum lucro. E qual foi o meu resultado? 2.000 negativo, com 8.000 positivo, eu tenho resultado de 6.000, beleza? Que é o meu acumulado do período. Tá? Então 6.000. Só que aqui o acumulado do período eu deixo 0, porque não tem nada para acumular. Eu comecei com 5.000, tive um lucro de 6, eu finalizo meu caixa com 11.000. Vocês entenderam os cálculos? De onde está vindo para onde está indo? Beleza? E aqui eu demonstro. Se a gente pegar ele sequinho, fechado,
nós vemos que, opa, a empresa está com um lucro de 6 mil, está ótimo esse lucro, né? Só que a operação dela, como é que está? 2.500. Ela só teve esse lucro porque ela vendeu amortizado. Então, olhando friamente, pegando só a entrada e saída, está ótimo, a empresa está no lucrão. Só que é um lucro distorcido. Ela não está tendo lucro, a operação dela não está dando dinheiro. Deu dinheiro porque em certo momento ela precisou vender. Se o mês que vem ela não tiver a máquina, ela vai entrar no prejuízo. Beleza? Então, para a gente montar, eu trouxe um exercício semelhante a esse, só para a gente treinar.